Glória a Deus. Eu vim dizer algo para você. Você não será abalado. Consegue falar? Eu não serei abalado. Salmo 125, verso 1 diz o seguinte: os que confiam no Senhor, o direito é dado para quem? Confia é uma decisão. Assim como ter medo é uma decisão. Assim como ser corajoso é uma decisão. Confiar é uma decisão. Então tem gente que pode usufruir desses benefícios, bem como tem gente que não vai usufruir, porque decidiu não confiar. Mas aqui ele está dando uma promessa condicional. Só vai viver quem confia. Então ele diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Eu vejo um 2025 para você que vai tomar essa decisão aqui, um 2025 em que você não será abalado. Má notícia, divórcio, crise, não vai abalar você, porque você decidiu confiar em Deus. E eu vou dizer outra coisa: você não vai passar despercebido, você vai permanecer para sempre, porque você decidiu confiar em Deus. Amém? Então, para isso, gente, eu gostaria de ler um texto com vocês, que está em Jeremias capítulo 17, no verso 5, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o coração do seu Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Eu vim dizer uma coisa, querido: você vai pagar um alto preço por confiar somente nas suas planilhas. Você vai pagar um alto preço se você colocar a expectativa somente no diagnóstico de um exame de sangue ou num diagnóstico médico. Você vai pagar um alto preço se as suas decisões forem meramente ou plenamente baseadas nos analistas financeiros ou como vai o mercado. Você vai pagar um alto preço se você se dizer confiante em Deus, filho de Deus, e a tua expectativa estiver nas razões humanas. Você vai pagar um alto preço se a última palavra na tua vida for de homens e não for de Deus. Então vou dizer uma coisa para você aqui e agora: escute o que o Espírito Santo tem para você e não aquilo que os homens dizem. Quando nós viemos para cá, o meu guitarrista aqui é prova disso, né? 3 igrejas tentaram, o pastor Raik, alugar esse local, e o Espírito Santo falou conosco. Hoje mesmo o Fabiano pegou a chave dessa igreja aqui, está lá na casa dele, né? Fez um troféu lá, um quadro com a chave. E nós chegamos aqui e falamos: aqui vai ser a igreja. Deus falou com a gente: é aqui que vai ser. Aí começou a vir palavra: não, porque aqui não dá certo, porque o povo de Floripa é frio, porque não sei o que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Eu falei: não, mas Deus falou que vai ser aqui a igreja. Não, mas aqui não tem, a imobiliária já rejeitou 3 propostas de igreja aqui nesse lugar, né? Eu falei: não, mas com a gente eles vão aceitar. Deus falou para a gente que vai ser aqui, então vai ser aqui, eles vão aceitar, não tem jeito. Moral da história: a gente entrou em contato, falou assim: a gente não aluga para a igreja. Eu falei: não, mas é para nós, vocês vão alugar. Aí tá bom. Eu falei: não aluga. Eu falei: pergunta para o dono, já, ele vai alugar. A imobiliária falou: não vai alugar. Eu falei: fala com o dono que ele vai alugar. Aí ele falou assim: mas já veio 3, ele falou que não aluga. Eu falei: não, mas esse aí eu já tenho certeza, já está alinhado no coração dele, ele vai alugar. Aí a mulher: tá bom, eu vou falar. Aí o cara da imobiliária, eu tomei um café com ele essa semana. Ele me contou a história. Ele falou: rapaz, já tinha negado 3 igrejas, aí você insistiu, a imobiliária veio falar. Aí ele falou assim: eu acho que Deus quer alguma coisa comigo, eu vou alugar para a igreja. Eu vou dizer alguma coisa para você, querido: se você tem uma palavra de Deus, te basta. Esse é o grande problema. Você não pode aceitar um não tem como. Não, mas está aqui, ó, ele não aluga, ele já falou para nós. Ele usou a gente como intermediário para dizer para você que não aluga. Eu falei: eu sei, mas eu não tenho intermediário com Deus. Cristo Jesus me deu livre acesso. Ele falou que nós vamos alugar, nós vamos alugar. Então vou dizer uma coisa para você, queridos: que confiam no Senhor ganham um crédito no céu. Eles não se abalam e eles permanecem para sempre. Então eu vim dizer uma coisa para você: não ouse confiar nas suas canetinhas, nas suas planilhas, nos seus cálculos e nos seus achismos, porque quem vive com Deus vive o extraordinário, vive acima da média e vive sobre uma palavra e não sobre uma circunstância ou sequer sentenças de homens. Amém? Então, dito isso, já que nós não vamos mais andar por vista, mas sim vamos andar por fé, já que nós já decidimos de imediato que não são os cálculos que vão definir a gente, não são os analistas que vão definir, eu gostaria de caminhar com vocês dessa bela e linda trajetória do que é confiar em Deus. Amém? Por isso que no verso 9 desse mesmo texto, isso é muito interessante,
Porque esse texto, ele me dá a base de quem confia em Deus e de quem não confia em Deus. E por que a gente precisa de uma base, de acordo com a palavra, para saber quem confia em Deus e quem não confia em Deus? Por que eu preciso dessa base? Porque o nosso coração é enganoso. Tem muita gente que diz assim, mas Deus sabe, pastor, eu confio, estou sentindo no meu coração. Eu até acredito na tua sinceridade, mas isso é uma mentira. Porque você não pode dizer o que está no teu coração. Não, pastor, eu sei do meu coração. Essa é a mentira do inferno para a tua vida, meu. Você não sabe. O único que sonda o coração do homem é Deus. E Ele não passou essa atribuição para mais nenhuma outra pessoa. Então aquelas pessoas que falam, pastor, eu estou falando sério, Deus sabe o meu coração. A única verdade que Ele falou é essa, que só Deus sabe. Ele não sabe. Ah, não, eu discordo. Então tu arranca esse texto da Bíblia e aí monta a tua Bíblia, segundo sei lá o quê, como é que é o teu nome, e aí vamos ler ela. E diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e teu coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu. Ele fala, nós. Não é eu e o pastor. Não é eu e o Jorge. Não, é quem conhece o coração? Eu. Ele não dá para mais ninguém esse título. É eu que conheço o coração dos homens. Eu esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. É uma desgrama atrás da outra que eu estou vivendo, mas eu estou fazendo tudo certo, meu coração está alinhado. Ele está mostrando para você que não está. Segundo o fruto, ele está corrigindo você, mas você está cego. Por quê? Porque você é alguém que confia no teu próprio coração. Aonde eu vejo meu coração? Ele está falando, veja as circunstâncias que estão te acontecendo. Veja as circunstâncias, veja o que as pessoas estão falando a teu respeito, veja o que está no teu entorno, porque isso Deus está usando para mostrar o teu coração, porque você não pode dizer o que está dentro dele, você não pode dizer, ele está mostrando para você, ele usa situações para você se enxergar. Então tem muita gente, querido, que enquanto estiver vivendo uma fase ruim, estiver falando, não, eu não sei, talvez eu sou Jó, eu só conheço uma história, que é a dele. Mas nenhuma história que teve autorização de Deus eu vejo na Bíblia. Todas as outras, se você não é exceção, aqui está a regra. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus está querendo mostrar para você o que está no teu coração e que você acha que sabe, mas você não sabe. Dito isso, nós lemos o primeiro texto, o primeiro verso, que diz que maldito homem confia no homem, não vou confiar nas planilhas, vou confiar em Deus. E nós lemos no final que Deus propõe situações para que nós possamos entender o que de fato está no nosso coração. E, sendo assim, Deus, Ele faz conosco, ao longo desse texto, Ele nos dá um termômetro, para que nós possamos colocar em nós mesmos e consigamos medir a febre, e analisar se de fato nós estamos confiando em Deus ou não estamos confiando em Deus. Então, sendo assim, já que confiança é uma decisão, em vez da gente ficar só mesmo no achismo, nessa noite, de dizer, eu sinto que eu confio em Deus, vamos ver algumas atitudes que o próprio texto diz, que são atitudes inerentes de quem, de fato, confia em Deus. Amém? Então, vamos primeiro ver sinal de quem não confia em Deus. Jeremias 17:6. Sinal de quem não confia em Deus. Quem não confia em Deus será como arbusto solitário no deserto. Quem confia em Deus se sente sozinho. Quem confia em Deus fala, eu não tenho ninguém, todo mundo me abandonou, eu estou sozinho, ninguém me liga. Você não confia em Deus. Eu chego lá, ninguém me dá bola. Você não confia em Deus. Não, eu me sinto tão só, sabe, pastor? Você não confia em Deus. Aí, pastor, eu fui lá no clã, sabe? E aí eu fui falar, mas eu vi que o povo é tudo muito raso, eu estou em outro nível. É porque você é tão sem confiança em Deus, tão sem a presença de Deus, que você não entende que relacionamento não é para ser interesseiro, é para ser interessante. E você que é tão querubim ungido, então, você tem que abençoar a vida dos outros e destilar essa maravilhosa sabedoria que Deus colocou dentro de você, então. Porque relacionamento não tem nada a ver com o que o outro vai te dar, mas tem a ver com o que você vai derramar na vida do outro. Mas tem pessoas que eles andam sozinhos. Não, é que eu estou em outro nível espiritual. Que horas são? 8 para Carabaçoira, Baixai. Se quiser, revela. Ele é outro nível, mas ele anda sozinho. Ele se sente sozinho. Aí, é um arbusto solitário no deserto.
Mas eles se esquecem que quando eram substância informe, Deus estava contemplando ele e escreveu todos os seus dias, sem que nenhum deles existisse. É o mesmo Deus que diz que por mais que teu papai e tua mãe se esqueçam de você, por mais que a mãe se esqueça do filho que amamenta, ele todavia não se esquece de ti e tem o teu nome cravado nas mãos dele. Esse é o Deus que eu e você servimos. Então, quem confia em Deus sabe que nunca está sozinho e sempre com Deus vai ser maioria. Então, em nome de Cristo Jesus, decida confiar em Deus. Você não está sozinho. Se tem uma coisa que quem tem Jesus tem Emanuel, que é Deus conosco. Jesus significa Deus conosco. Quem tem Jesus sabe que nunca está sozinho. Então eu vou dizer uma coisa para você: por mais que os seus amigos tenham te desamparado, por mais que a tua mãe tenha desamparado, por mais que as pessoas tenham desamparado você, você não está sozinho. Não ouse morar em um lugar seco, como um arbusto solitário. Há um outro texto aqui muito interessante. Deus não vê quando o bem vem. Ele não verá quando vier o bem. Ele não consegue ver nada bom. Vai fazer uma obra bonita, mas você vai dar uma sujeira, né? Vem uma coisa, uma boa notícia, vai ganhar 500 toneladas aqui de alimento para a gente distribuir. Rapaz, mas vai dar uma trabalheira para pegar esse caminhão aí. Jesus amado. Eu vou dar um monte de móveis para vocês lá, tal. Rapaz, mas como é que eu vou arrumar um caminhão para ver coisa boa? Pessoas que não conseguem ver quando o bem está na cara delas. O bem está na cara, ela não consegue ver nada bom. Nunca está bom, nunca está bom. Ela esquece do que aconteceu, ela já esquece que foi muito pior e não consegue ver o bom. Isso é sinal de alguém que não confia em Deus. Eu acho muito interessante a história de Agar, quando nós vemos que ela estava muito atribulada pelas situações da vida, desesperada, e achando que ia morrer, e do lado dela tinha uma fonte, mas ela não via a fonte. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu a fonte que estava do lado dela. Veja, Deus não abriu a fonte, Deus abriu os olhos dela. Quem sabe hoje, querido, Deus está abrindo os seus olhos para ver que essa situação difícil que você está vivendo, ela não é crítica, ela não é difícil. Tem uma fonte do teu lado e você está decidindo não ver. Eu oro para que em nome de Cristo Jesus o Espírito Santo abra os seus olhos. E eu vim dizer que nesse mesmo lugar de morte, há um Jesus que chega dizendo, pode rolar a pedra, Lázaro vai sair. Nesse mesmo lugar de morte, nessa mesma crise, não é que você está achando que não tem como, nesse mesmo lugar que você não vê saída, eu vou dizer uma coisa, tem uma fonte de Deus aí. Nesse mesmo lugar que você só acha que é uma sentença de desgraça, há a maior lição da tua vida, que vai colocar você num nível que você sequer imagina ou pensa que possa existir. O texto ele continua dizendo o seguinte, que essa pessoa, ela vai morar em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É pessoa assim, E aí, tudo bem? Está na igreja e fala, sorri. Ergue a mão. Pula. Agita. Crente é feliz, crente é alegre, crente sorri. O reino de Deus é paz, alegria, fidelidade, amor, alegria no Espírito. Quando vos reunir, um conta um salmo, outro conta uma maravilha, outro conta um testemunho, outro pega o violão e canta, mas dá glória a Deus, alegria, alegria. As crianças iam até Jesus. Não, pastor, mas é que eu tenho que manter a postura. Postura do quê? De insuportável, chato, feio? Gente, você que é feio, a Bíblia diz, se você sorrir, você fica bonito. Olha a pessoa do teu lado, você precisa de um sorriso, fala para ela. Tá bom. Já falei dos sinais de quem não confia em Deus. Você, marido, não ouse falar isso para tua esposa. Tá bom? Senão a gente desconcerta tudo que a gente tentou consertar no início. Amém? Não vim para que tenha espaço. Amém? Jeremias 17:7. Agora nós vamos falar de sinais de pessoas que confiam em Deus, ok? Alegre é o homem, ou seja, abençoado é o homem, feliz é o homem que confia no Senhor. Mais uma vez eu volto a dizer que confiança é uma decisão.
Perfeito. Então não é, não, é decisão. Eu vou confiar. E cuja esperança é o Senhor. É um texto que eu acho incrível. Alguém já contratou um serviço bom aí, que falou, rapaz, mas contratei um serviço bom, meu Deus. Alguém já? Todo mundo só tomou calote aí? Não. Quem contratou um serviço ruim, que falou, meu Deus, eu nunca devia ter feito isso na minha vida? Isaías 64:4. Segura esse texto aí então, pega, olha só. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, um Deus que trabalha para aqueles que nele espera, um Deus que trabalha por aqueles que nele confia. Você já imaginou Deus está conversando com Miguel, falando, Miguel, deu meu horário aqui, que eu vou ter que agir na vida daquele cara lá, porque ele está confiando em mim, chegou meu ponto, eu vou ter que bater o ponto, levar minha equipe, meus anjos lá, eu vou ter que trabalhar por aquela pessoa lá, porque meus olhos estão por toda a terra, e eu estou desejoso em me mostrar forte por aqueles que eu vejo que o coração está confiando em mim. Eu vou lá, eu vou mostrar forte na vida daquele cara. Vamos lá, meus prestadores de serviço, que nós temos trabalho a fazer. Eu sei que seria até inapropriado um Deus trabalhar para homens, mas é que eu dei uma palavra dizendo que aqueles que confiam em mim, eu vou trabalhar para eles. Quem confia em mim, eu vou trabalhar. Quem confia em mim, eu vou meter a mão. Quem confia em mim, eu vou lutar as guerras. Quem confia em mim, eu vou atuar. Eu e a minha equipe, vamos fazer algo santo e maravilhoso na tua história. Já imaginou? Você está confiando e daqui a pouco fala, mas como é que aconteceu isso? Não, é que veio a divindade aqui e resolveu, eles estão trabalhando aqui. Tem um pessoal trabalhando lá em casa, quem? Eu não vi nem movimento nenhum, não, é que o movimento lá é diferente, o movimento é espiritual, ele trabalha por trás das cenas, ele acorda o rei, e o rei manda me chamar, vem uma ligação do nada, é porque na verdade não é do nada, Deus está trabalhando porque você está confiando. Eu não sei, olha, o mar abriu, não abriu, é porque você confiou, ele já estava trabalhando para o vento vindo do Oriente, e você não estava percebendo, é porque o trabalhar de Deus é um trabalhar por fé, e tudo que é por fé não vem por vista. Deus está trabalhando em teu favor, deposita teu coração nele. Deus está trabalhando em teu favor, deposita teu coração nele. Deus está trabalhando em teu favor. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Aqui, Jeremias 17:8, dão sinais de quem confia em Deus. E aqui diz, quem confia em Deus é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela está plantada junto às águas, e as suas raízes estão estendidas ao ribeiro. Sabe o que significa? Pode ser que seja tempo de seca e dificuldade, mas as minhas raízes estão conectadas com o ribeiro. Ele está dizendo, o meu humor está em Deus. Não é a seca que me deixa chateado, o meu humor, a minha alegria está no Senhor. Filipenses 4:11, olha o que Paulo diz, eu aprendi, digo isto não por causa da pobreza, está difícil, porque viver contente em toda e qualquer situação, eu estou feliz, porque eu aprendi, a Bíblia diz que Cristo Jesus aprendeu a ser obediente por aquilo que ele sofreu. Eu sei, está humilhado, você já foi humilhado? Eu já fui, você já foi? Eu já fui humilhado. Na frente de um monte de gente assim, humilhado. Tanto sei ser humilhado, como eu também sei ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Eu já tenho experiência de fartura, mas também tenho experiência de fome. Assim, de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou plantado junto às águas, mas as minhas raízes elas vão para o ribeiro. Eu sei de onde minha força tem. Quem confia em Deus extrai forças, não das circunstâncias. Quem confia em Deus extrai forças do próprio Deus. Quem confia em Deus extrai forças do jejum, da oração, do preço quando você se tranca na porta do teu quarto. Quem confia em Deus pega a força dele, não dos cenários, não das notícias, não daquilo que dizem, não da tua conta bancária. Quem confia em Deus extrai forças do próprio Deus. O humor, a alegria dele está em Deus. Verso 14 diz, todavia fizeste bem associando na minha tribulação. Olha que coisa interessante. Verso 8 lá do Jeremias 17:8. Então, primeira coisa, o humor está em Deus. As raízes, elas se estendem para o ribeiro.
não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Rapaz, quem confia em Deus, o couro está pegando no lombo, mas é alegria, felicidade. E aí, meu filho, como é que tá? Menos 1 milhão. Glória a Jesus. Deus é bom. Aleluia. Maravilha. Deus é santo, poderoso. Tá tudo bem. Deus, tudo vai bem. É aquela mulher que viveu um milagre. Chegou diante do moço do profeta. O moço do profeta falou: o profeta mandou perguntar como é que tu tá. Ela fala: tudo vai bem. E o filho estava morto em casa. Esse é o tipo de pessoa. Por que ela teve o filho ressuscitado? Porque eu disse aqui, João, que no início, quem confia em Deus vai ser como os montes de Sião, eles não se abalam. Ela decidiu confiar, automaticamente ela não ia se abalar com a morte do filho, haveria milagre na casa dela, sabe por quê? Porque ela disse: eu confio em Deus, tudo está bem. Mas olha o calor pegando em cima de você. Eu sei, é que aqui está quente, mas as minhas raízes estão no ribeiro. Aqui está quente, mas eu extraio força de Deus. Aqui está quente, mas o meu humor vem do Senhor. A minha alegria não são nas notícias, não são nos diagnósticos. A minha alegria vem de Deus. Atos 16, verso 22. Levantou-se uma multidão contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Aqui é Paulo e Silas, estavam pregando o evangelho o dia inteiro, né? Tudo bem, aleluia, glória a Deus. Eles estavam vendendo, sonegando imposto? O que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo droga? Eles estavam estimulando a pessoa a jogar no tigrinho? Estavam pregando a palavra de Deus. Ai, pastor, sabe, é uma fase difícil, eu estou fazendo tudo certo, não sei porque que está acontecendo. Olha aqui, os caras pregando o dia inteiro e apanhando o dia inteiro. Próximo, verso 23. E depois de lhes darem muitos açoites, não foi pouco, é muito, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Tinham apanhado, pregado o dia inteiro e agora estava com o pé preso no tronco. Tudo por quê? Sonegou imposto? Jogou tigrinho? Não. O que ele fez? Pregou de Jesus. Por volta da meia-noite. O que alguém faz meia-noite? O que você quer fazer meia-noite? É o que você faz meia-noite. Imagina se você tivesse pregado o dia inteiro, se você tivesse tomado muito açoite e com o pé amarrado no tronco. Sabe o que você estava fazendo meia-noite? Por volta da meia-noite. A Bíblia dá detalhes para você pensar sobre a história. Não é só ler. Tem gente que não, lê. Que hora era? Que hora que começou a pregação? De manhã cedo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Mas está seco, mas é que as nossas raízes, elas estão conectadas com a fonte. Não, ela não está aqui na situação, ela está indo para o ribeiro. Não é, mas rapaz, mas como é que você está feliz com isso que você escutou? Não, é que a minha alegria não está no que eu ouvi agora, a minha raiz está no ribeiro. Eu extraio força de Deus. Deus é o meu humor. De repente, e é esse de repente que eu quero profetizar para você que confia em Deus, porque eu disse que os que confiam de Deus não se abalam, mas Deus começa a abalar algumas estruturas porque você decide confiar nele. Os que confiam em Deus não se abalam, mas Deus decide abalar algumas estruturas porque você está envolvido nessa estrutura. Ele diz: de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se matar, suicidar, supondo que as pessoas tivessem fugido. E agora quem estava preso está mandando em tudo. Rapaz, alta voz, eu comando aqui agora, não te faças nenhum mal, nós vamos ficar tudo aqui.
Dia seguinte foram soltos. Eu vou dizer algo para você, querido. Confie em Deus e receba o cheque da confiança do Senhor. Toma, pode usar. Deus está te abençoando. Eu vou trabalhar. Meus olhos estão por toda a terra. Eu estou vendo que teu coração está totalmente em mim diante das circunstâncias. Teu coração não está nas circunstâncias. Eu vou me fazer forte na tua vida. Eu vou mostrar força na tua vida. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que você que está enfrentando um gigante, uma situação que para você é impossível, eu vou dizer, coloca teu coração totalmente no Senhor, coloca a tua vida totalmente em Deus, que Deus hoje, Ele está interessadíssimo em trabalhar por aqueles que nele confiam. Ele está interessadíssimo, Ele está à busca de corações que estejam totalmente vinculados a Ele. Seremos abalados e não seremos abalados e não seremos abalados. Eu amo esse texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 17, que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia o meu humor, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Aí, isso aqui é um salmo, e eu peguei e coloquei esse texto, pastor Raik, no chat GPT, e falei, traga a luz para o dia de hoje, como seria esse texto? E o chat GPT, tive que dar algumas instruções para ele. Ele me escreveu o seguinte: mesmo que as vendas não aconteçam e os produtos não cheguem nas prateleiras, tem nada no mercado. Mesmo que os clientes não apareçam e as contas não fechem, mesmo que eu olhe para o estoque e não veja produtos para venda, ainda assim, eu vou confiar em Deus, eu vou me alegrar na minha fé, porque Ele é a minha força. Romanos capítulo 4, verso 19, Deus deu uma promessa para Abraão, e disse o seguinte: Abraão, tu vais ter pai de multidão. Mas ele olhou e falou assim: eu já tenho 100 anos, a minha dama tem 90, o ciclo menstrual já acabou, não tem como. Mas ele diz, e sem enfraquecer na fé. Embora ele percebesse, você faz o cálculo, rapaz, meu corpo está amortecido, eu tenho 100 anos, a idade é avançada da minha mulher, não duvidou. E aí Deus fala: rapaz, meus olhos estão por toda a terra, verificando se o coração está totalmente confiando em ti. Sendo assim, eu vou me mostrar forte para essa pessoa. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Verso 21, estando plenamente convicto. Mas peraí, olha o número, olha o cálculo, olha a planilha, olha a palavra, olha a promessa. Ei, você não ouviu o que Deus me falou? Você não viu o que Deus me mostrou? Não foi a voz de Deus que você ouviu. Eu ouvi, eu sei o que eu ouvi. Eu sei o que eu ouvi, eu sei o que eu vi. Eu sei o que Deus testificou no meu espírito, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Última característica de quem confia em Deus. Pode ir lá no Jeremias 17. Essa aqui, eu gostaria, pastor Raí, que você me ajudasse a terminar. Vamos pregar de dois.
Vamos começar essa pregação? Eu estou te esperando, pastor Raí. Eu estou te esperando. Só você que chama os outros, vem aqui. Você vai recusar o chamado, ossos secos? Levanta. Estou desde manhã gritando, vem terminar a pregação. É só terminar. É só terminar. Cadê o microfone do apóstolo? Ó, fica tranquilo, não vou fazer pergunta difícil. Tá bom? E no ano da sequidão, ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. No ano da sequidão, ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Pode estar tudo ruim, pode estar tudo complicado, mas mesmo na dificuldade, eu decido dar fruto. Pode estar super difícil, o trabalho pode estar apertando, mas eu não vou deixar de dar fruto. Jó, sabe quando é que a sorte dele foi restaurada? Quando ele orava pelos seus amigos. E que fase ele estava vivendo? Uma fase péssima, humanamente falando. Pastor Raik, eu quero que você fale aqui e a gente possa encerrar com um apelo lindo, maravilhoso. Porque tem pessoas aqui que por causa de uma seca, por causa do deserto, pararam de dar fruto. Agora um detalhe interessante, o Senhor falou de Jó. Ele estava orando pelos seus amigos. Só que como o Senhor disse, a situação dele era péssima, João. Estava enfrentando um momento de perdas, prejuízos. Havia perdido todas as empresas, os seus filhos. Entretanto, os seus amigos estavam todos bem. Isso aqui não tem no Google, Eliezer. Jó estava mal. Os amigos de Jó estavam bem. E olha que interessante, os amigos milionários, os amigos que estavam bem, foram pedir oração para um Jó que estava falido. Pegou? Sabe por que os amigos foram pedir oração para Jó, mesmo Jó estando falido? Por quê, pastor? Porque Jó tinha perdido a condição, mas não tinha perdido o posicionamento. No reino de Deus, o posicionamento sempre vai falar mais alto que a sua condição. Você pode ter perdido a condição, mas o que você não pode perder é o seu posicionamento. Então, eles conseguiam entender, eu estou começando a arrepiar. Os amigos de Jó conseguiam entender que mesmo Jó estando quebrado, ele ainda tinha posicionamento. Olha que interessante. Jó tinha perdido a condição, mas não tinha perdido o posicionamento. O que você não pode permitir é que esse momento te faça perder a sua posição no reino de Deus. Já que o pastor falou de Jó, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que, coloca por favor Jó, capítulo 1, havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem, vamos lá, homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Coloca o próximo verso. Fala dos filhos, né? 7 homens e 3 meninas. Próximo verso. Agora vem as empresas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, ovelhas, uma indústria de lã, camelos, transportadora, vou contextualizar, 7.000 caminhões. Na época não existia, pastora, transporte. O transporte, pastor Túlio, eram os caminhões. Então, pastor Diogo, olha as empresas de Jó. Eliezer, isso aqui também não tem no Google. Jó era multimilionário, ele tinha várias fontes de renda. Cleo. Agora, a Bíblia não começa falando do que Jó tinha, Antônio Carlos. Coloca o verso 1 de novo. Havia um homem na terra de Uz que era milionário, que tinha camelos.
que tinha ovelhas, a Bíblia não começa falando do que Jó tinha. A Bíblia começa falando de quem Jó era. Porque para Deus, quem você é sempre é mais importante do que aquilo que você tem. Então os homens te avaliam pelo que você tem. Dirige o carro tal, mora na região tal. Melqui, os homens nos avaliam pelas nossas posses. Deus nos avalia pelo nosso caráter. Então a Bíblia começa falando de quem Jó era e não daquilo que Jó tinha. Coloca o 3 novamente. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, muitos colaboradores, vários funcionários, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Vou resumir. Deus permitiu, pastor, eu vou aonde você foi, acabou de descer. Deus permitiu que Jó perdesse os filhos, as empresas. Agora o interessante, Antônio Carlos, que a Bíblia diz que Satanás veio de rodear a terra. Cleo, Deus perguntou para Satanás, de onde vens? Ele diz, eu vim de rodear a terra. Põe, por favor, o verso que Deus diz, viste o meu servo Jó? Isso aqui, pastor, está ligado com o que o senhor falou de confiança. Quando eu confio em Deus, Deus confia em mim. Foi quando Paulo começou a comandar ali na prisão. Vocês acharam aí? Está no capítulo 1 mesmo. É que foi tudo improvisado aqui. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Preste atenção, não foi Satanás que chegou falando de Jó para Deus. Quem falou de Jó aqui? Se Deus não tivesse falado de Jó, Jó não teria sofrido tudo que sofreu. Eu vou repetir. O diabo não chegou falando, Deus, eu quero destruir as empresas de Jó, eu quero destruir a família de Jó. O diabo não chegou falando nada de Jó. Quem cutucou o diabo falando de Jó foi o próprio Deus. Viste o meu servo Jó? Ramon, olha Deus dando testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó? Então, é Deus quem vai colocar o nome de Jó na mesa. Agora, João, por que Deus colocou o nome de Jó na mesa, sabendo que Jó passaria por tudo que ele passou? Porque Deus sabia que Jó confiava nele. E por isso foi um relacionamento recíproco. Deus falou, Jó, eu sei que você confia em mim, eu também confio em você. Eu sei que você vai sofrer, vai doer, mas as suas raízes estão na fonte. E quando todo mundo pensar que você vai parar, você vai chorar, vai gritar, vai espernear, mas você não vai me negar. A Bíblia diz que com tudo que sofreu, ele não blasfemou, porque ele confiava em Deus e Deus confiava nele. Agora um detalhe, Jó perdeu, coloca por favor de novo o capítulo 1, e nós finalizamos aqui. Capítulo 1, vamos para as posses, verso 3. 7.000 ovelhas, quantas mil ovelhas? 3.000 camelos, tudo ok. Agora vamos para o capítulo 42, coloca o texto em que Jó orava pelos seus amigos. Está escrito aí que Deus restaurou, ou mudou, ou virou o cativeiro de Jó, dependendo da tradução. Procura aí para mim, por favor. Enquanto ele orava pelos seus amigos. Ele manteve o seu posicionamento. Gravem isso daqui, porque isso aqui é interessantíssimo e nós finalizamos. Capítulo 42. Depois que Jó acabou de orar, olha que, meu Deus, Jó quebrado está orando pelos amigos. Jean, depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo.
e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Vamos lá. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os seus amigos foram visitá-lo, ok. Vamos agora para o que Deus restituiu na vida dele. Ó, pega isso daí que é isso que vai acontecer com você. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, o último estado da vida de Jó, mais do que a da primeira. Eu tenho uma palavra para você. Essa nova estação que você está entrando será a melhor estação da sua vida.